É, pessoal, tivemos mais uma goleada do Real Madrid na Champions, mas convenhamos que Real Madrid Champions League é um principal casamento do futebol europeu. Tivemos baile de Vinícius Júnior, show de Rodrigo, atuação interessante de Mbappé e muito mais. Mas antes de ir pro análise do jogo, lembre-se de se inscrever no canal e deixar o like que eu acabei de começar, então toda ajuda é muito bem-vinda. Enfim, bora pra análise. Começando pelo começo, o Real Madrid pegou o Salzburg numa partida um pouco tensa pela sétima rodada da Champions League, da fase de grupos, que não é muito bem grupo, né, nesse novo modelo. E o Real Madrid estava tenso porque, assim, a vitória era fundamental. Mas, assim, jogo do Real Madrid no Bernabéu, esperávamos a vitória, até porque o Real vinha de uma boa vitória em La Liga, né, e... pô, boa vitória foi apelido, né? Tivemos uma atuação mais salva do Rodrigo, Mbappé metendo gol, Vinícius Júnior metendo 2 gols e, pô, 5-1 no agregado. O Salzburg até tentou fazer um golaço, mas não foi o suficiente. Os brasileiros, de fato, voaram em si. Dá uma olhada nas estatísticas da partida, tivemos 6 chutes ao gol do Real e 5 gols. Então, assim, um amasso não foi tão grande assim. Sendo bem honesto. Então, o Madrid teve volume, não conseguiu chutar tantas vezes, mas assim, em nenhum momento chegou a sofrer na partida, né? Nos primeiros minutos, o Salzburg até tava gostando de jogar o jogo, mas depois dos primeiros gols do Real, a partida desandou. Acho que vale o comentário de 71% de posse de bola, 92% de precisão, né? Que, enfim, são dados muito interessantes. Eu já gostaria de deixar aqui dito, apesar do destaque SofaScore da partida ter sido do Vinícius Júnior, eu acho que o Rodrigo jogou melhor. Mas hoje é dia de Vini e vocês vão entender o porquê. Ele não só meteu 2 gols com 4 finalizações, enfim, apesar do primeiro tempo discreto do Vinícius Júnior, o segundo tempo ele amassou, certo? Caindo bem pela ponta e tudo mais, mas o principal é que o senhor Vinícius Júnior atingiu, né, com o primeiro gol 100 gols e depois passou dos 100 gols pelo Real Madrid. É um feito gigantesco. Primeiro que em termos de brasileiros que jogaram no clube, apenas Vinícius Júnior e Ronaldo Fenômeno sentam nessa prateleira. E vamos ser sinceros, o Ronaldo Fenômeno tem apenas 103 gols, apenas entre aspas, então o Vinícius Júnior vai estar passando ele muito em breve. Acho interessante a gente ver como é que foi os gols do Vinícius Júnior, né, basicamente, pô, driblando ali muito bem e, cara, abriu, bateu. O Vinícius Júnior, ele melhorou muito o fundamento de finalização depois, nas últimas 2, 3 temporadas, então, grande gol do Vinícius Júnior. Aquele golaço foi o golaço número 100, né? Mas eu acho que esse gol é até mais bonito que a simplicidade do Vinícius Júnior tirando do goleiro e do zagueiro num toquezinho de magistral é loucura, né? Portanto, fica válido dizer que o Vinícius Júnior já tem 291 jogos pelo Real Madrid. Parece que foi ontem, né, que ele desceu no Real, mas, cara, o Vinícius Júnior tá jogando demais. Já tem 101 gols, ou seja, uma média de 1 gol a cada 3 jogos, basicamente. Mas, cara, se você pegar o recorte recente das últimas temporadas, essa média está aumentando de forma estrondosa, o que implica não só melhor minutagem do Vinícius Júnior, que virou titular absoluto nas últimas temporadas, mas principalmente que o output ofensivo dele tá muito bom. Antigamente tinha a crítica, era uma crítica válida, né, que ele tinha uma dificuldade de converter as suas ofensivas em gol, mas hoje o Vinícius Júnior já se transformou num dos finalizadores mais clínicos da Europa. Vale dizer também a habilidade de playmaking dele, que vem melhorando demais, o passe de trivela dele, que tá virando característica agora, já tem 68 assistências, então assim, uma participação de gol a cada 2 jogos por um clube do tamanho do Real Madrid é coisa de maluco. Se os dados do Vinícius Júnior são impressionantes em termos de Real Madrid, do clube total, se a gente pegar apenas o recorde da Champions League, nas últimas 3 Champions, esse maluco tem 28 jogos, 20 gols e 12 assistências. Simplesmente não existe ninguém que nas últimas 3 edições de Champions League tenha participado de mais gols que o Vinícius Júnior. De pouquinho em pouquinho, o Vinícius Júnior vai se tornando um dos jogadores lendários da competição. Não exagero, jogadores lendários. Se continuar no Real Madrid por mais 5, 6 anos, entendendo o tamanho do Real Madrid na competição, a força que o Real Madrid vem todo ano, olha, eu tenho medo qual vai ser o tamanho do Vinícius Júnior pelo clube. Pra tentar evidenciar o tamanho que esse cara já tá, o VSR, né, ídolo VSR, enfim, sou seu fã. Cara, ele traz a informação que o Vinícius Júnior já chegou a 28 gols na Champions League. Pra tu entender, ele já tem mais gols que o Mané, Suárez, Rivaldo e Sterling. Só na Champions atual já tem 7 gols, sendo basicamente um dos artilheiros da competição, atrás do Leva e do Rafinha. Então aquela história, pra quem não falava que não ia fardar no Real Madrid, os haters devem estar um pouco incomodados com o Vinícius Júnior. Também queria comentar esse gol muito bonito, o Bellingham faz um passe de calcanhar pro Rodrigo bater de primeira, cara, é um golaço, a curva dessa bola é coisa magistral, e o Rodrigo que vem jogando muito bem, pra mim foi o craque da partida, apesar do SofaScore não ter dado. Se a gente pegar os últimos jogos do Real Madrid, ele tem gol contra o Vallecano e assistência, tem gol contra o Pachuca, tem gol e assistência contra o Sevilha, gol contra o Mallorca, gol contra o Barcelona, gol e assistência contra o Las Palmas, 2 gols contra o Salzburg. Então o Rodrigo vem de uma temporada extremamente boa e olha só, eu ainda acho que é um jogador extremamente subestimado, principalmente nas premiações individuais. Também vale o rápido destaque, né, o senhor Mbappé empatou com o Mo Salah em gols na Champions e chegou no nível de ninguém mais, ninguém menos que o tal do Thierry Henry, outro francês carequinha, né? Então assim, o tamanho do Mbappé é bizarro, né, chovendo molhado, mas o que esse guri joga, jogou e vai jogar é coisa de maluco. E como último ponto que eu gostaria de, enfim, colocar na reflexão, né, cara, que bom seria se, né, alguma seleção do mundo tivesse disponível, né, um jogador como Vinícius Júnior, um jogador como Rafinha, um jogador como Rodrigo na mesma seleção. Que doideira seria se eles jogassem no mesmo time, né? Que coisa boa seria, né, senhor Dorival? Galera, às vezes o futebol é um pouco simples, sabe? Mas quando você tem uma seleção que, enfim, não é uma seleção estrelada, mas tem muitos nomes gabaritados, tem Vinícius Júnior, Rafinha, Rodrigo, todos jogando muito bem, zagueiros competentes, meio campos e tudo mais. Imagina só quando todos não conseguem jogar bem na seleção.
Pra mim fica muito claro que a culpa é administrativa. A culpa está sim e deve recair sobre o treinador. Acho que o trabalho do senhor Dorival Júnior é insuficiente pela seleção brasileira por enquanto. Mas acima de tudo, acima do culpado ser o Dorival, pô, o culpado é o senhor Edinaldo Pereira, né? Ou esse presidente que é, enfim, ele... Não vou estar falando, né, porque o meu setor de advogados não me permite, meu jurídico não permite, mas o pós-Copa de 2022 é uma zona. A seleção brasileira pós-22 é uma zona. Não faz sentido os jogadores tão qualificados não conseguirem desempenhar contra seleções piores dentro de um contexto favorável como é jogar no Brasil e no território brasileiro. Tive a oportunidade de ver o jogo, principalmente ano passado, Brasil e Equador, e foi um show de horrores. Assim, ganhou de 1-0 o gol, enfim, de bola desviada do Rodrigo, né? Mas, cara, a seleção brasileira há muito tempo não é sinônimo de alegria, né? Então, assim, eu espero que isso mude. Mas, dito isso, o vídeo hoje não é de seleção, é pra falar do Real Madrid, e o Real Madrid jogou muito bem. Gostaram da análise? Comenta aí qual foi a opinião de vocês sobre o jogo do Real Madrid. O Vinícius Júnior saiu de campo falando que não jogou tão bem, eu até concordo. O Vinícius Júnior ele não jogou tão bem na primeira metade, mas na segunda metade, pô, só faltou chover. O Mbappé atrapalhado fez seu golzinho, Rodrigo jogou uma barbaridade, então, por favor, comenta quem foi o melhor jogador do Real Madrid na partida. Se você quer ver mais análises como essa, por favor, deixa o comentário, deixa o like e se inscreva no canal, que ajuda demais, porque eu estou apenas começando no YouTube. Até o vídeo de amanhã, um beijo, um queijo e falou!